me chamo Amanda e para mim é um prazer estar aqui novamente, poder fazer parte do seu dia em mais um Desperta Colonial. Hoje eu quero trazer a sua memória, a sua lembrança, algumas coisas que você deve ter aprendido na escola. Você deve saber que existem planetas muito maiores do que a Terra. Por exemplo, Júpiter é um planeta gigantesco em relação à Terra. A Terra se torna pequenina ao lado de Júpiter. E maior do que Júpiter e os demais planetas que nós temos no Sistema Solar é o próprio Sol. O Sol é o maior de todos na nossa Via Láctea. Mas o que é Via Láctea? A Via Láctea é essa composição entre o Sol, as estrelas, os planetas e entre esses planetas, um dos mais pequeninos que é o planeta Terra, o planeta em que a gente vive. Essa composição, a Via Láctea, ela é uma galáxia. Nossa, mas quanta informação, né? Galáxia, Via Láctea, planeta Terra, Sol. Galáxias são enormes sistemas estelares, enormes. Por exemplo, vamos aos pouquinhos. Existem várias galáxias, vários sistemas estelares enormes. Uma dessas galáxias se chama Via Láctea. Na Via Láctea tem o Sol, os planetas e entre eles o planeta Terra. A nossa Via Láctea ela é apenas uma das galáxias existentes em todo o universo. Você sabia que existe cerca de 2 trilhões de galáxias? Ou seja, há muito mais galáxias do que a nossa Via Láctea. E em todas essas galáxias, uma quantidade enorme e infindável de estrelas. E ainda digo mais para você, há mais estrelas em todo o universo do que grãos de areia. Você já deve ter ido à praia e você já pegou um punhado de areia na mão. Você já foi capaz de contar quantos grãos de areia tinham apenas no punhado na sua mão? Não dá para contar. É muito grão de areia. E hoje no universo existem muito mais estrelas do que grãos de areia em toda a Terra. Mas por que eu estou te dando todos esses dados? O que galáxia, sistema solar, planetas tem a ver com a nossa devocional de hoje? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em alguns versículos. O primeiro deles está em Salmos. Salmo 147, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores a nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina, presta bem atenção, Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Eu quero ler mais um texto com você, que está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 26, que diz assim: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Você consegue observar a grandeza de Deus nesses poucos versículos que nós lemos? Um Deus que chama as estrelas pelo nome e as estrelas lhe obedecem, ouvem a sua voz, ouvem o seu chamado e nenhuma delas deixa de comparecer ante o seu chamado. Não é possível entendermos a Deus por completo. Ele está muito acima daquilo que a nossa mente consegue raciocinar, daquilo que a gente consegue imaginar. E observando tudo isso que a gente leu, tudo isso que a gente conversou aqui sobre galáxias, sobre Via Láctea, sobre planetas, sobre a pequenez do planeta Terra, a grandeza de Júpiter, a gente consegue dimensionar um pouco da grandeza de Deus que está acima do universo. Eu quero te apresentar 3 coisas hoje. A primeira é que Deus está acima de tudo isso. Deus está acima desse universo que a gente conversou aqui agora. Deus está acima do nosso entendimento. Ele é muito maior do que tudo que a nossa mente consegue raciocinar, do que a nossa boca consegue expressar. Ele é soberano, Ele tem domínio e força sobre todas as coisas, a ponto de conhecer o nome de cada estrela, mesmo que haja cerca de 2 trilhões de galáxias, e em cada galáxia tantas estrelas que não possamos enumerar,
mesmo que as estrelas tenham uma quantidade muito superior aos grãos de areia que nós conseguimos ver, Deus chama cada uma pelo nome, porque Deus é um Deus acima, elevado, altíssimo, sobre todas as coisas. Grande e soberano é o seu poder e a sua majestade. Ele está acima de todo esse universo. A segunda coisa que a gente consegue perceber com tudo isso é a nossa pequenez. Como somos miseráveis, como somos frágeis diante de um Deus tão grande. Como nós somos dependentes dele. Realmente nós não somos nada. Se a gente for comparar o nosso valor com o tamanho do universo, nós não temos e não somos nada. Nada diante da criação, nada diante do Criador. Nada. E a terceira coisa é que, apesar dessa grandeza do Deus soberano, Deus escolhe se relacionar conosco. Deus escolheu habitar em nós, habitar em você, habitar em mim. Ele escolheu se relacionar comigo e com você, mesmo que sejamos tão frágeis. Deus é grande, nós somos pequenos e frágeis, e Deus ainda assim escolhe se relacionar conosco. Mais uma vez, no dia de hoje, observando tudo isso, eu quero te convidar a louvar a Deus, a exaltar a grandeza dele, a agradecer, a contemplar as suas grandes obras, a contemplar a tua palavra, que ele deixou acessível a nós, a contemplar esse Deus que já fez tantas coisas na nossa vida. Eu quero te convidar hoje, olhar para toda a sua história, o decorrer da sua vida, e que você se lembre de fatos em que Deus se revelou como grande, em que Deus operou milagres, em que Deus fez coisas inimagináveis, em que Deus fez coisas grandiosas que você nem imaginava. Pare o seu dia de hoje para contemplar a grandeza do nosso Deus, para contemplar quão grande Ele é e como somos tão pequenos diante da sua majestade. Pare para contemplar aquilo que Deus já fez na sua história, a grandeza dele na sua vida. Ele é um Deus que, apesar de ser grande, poderoso, soberano, ele se relaciona com a gente. Ele ouve as nossas orações, ele caminha lado a lado conosco, ele é nosso amigo, ele estende a mão em nosso favor. Ele não morreu por estrelas, apesar de conhecer o nome de todas elas. Ele se doou e morreu por humanos, como eu e você. E ele nos comprou com seu precioso sangue, porque ele nos ama. Ele nos ama. Não que tenha em nós algo de valor. Nós não temos nada de valor para oferecer ao Senhor. Muito pelo contrário, nós não somos nada diante dele. Mas ele escolheu habitar em nós e se relacionar conosco. Contemple o Senhor no dia de hoje. Louve o Senhor, louve a grandeza do seu poder, louve a sua majestade, louve o Rei que está acima de todos os reinos, louve o Deus de justiça e o Deus de graça, o Deus que oferece favor a nós todos os dias. Louve e exalte o nome do Senhor e contemple na sua história Deus que é um Deus de detalhe, cuidando de você e fazendo coisas grandiosas. Contemple hoje o Senhor e agradeça a Deus o seu favor e o fato de que, apesar de ser tão grande, Ele ainda assim quer se relacionar comigo e com você. Aproveita esse dia para se relacionar intimamente com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus de força. O Senhor é Deus de graça. E o Senhor é um Deus de amor. O Senhor escolheu se relacionar conosco. Nós estamos felizes no dia de hoje, porque contemplando, ó Deus, a grandeza de todo esse universo que o Senhor criou. O universo não é obra do acaso. O universo é obra das suas mãos, é obra do seu poder. Contemplando toda essa grandeza, nós vemos o quão poderoso o Senhor é. Nós vemos e percebemos que o Senhor é um Deus inatingível aos nossos olhos, é um Deus que está acima do nosso entendimento, do nosso conhecimento, mas o Senhor se revela a nós, Deus. E eu te agradeço porque o Senhor se revela a nós
E o Senhor se revela por meio de nós. O Senhor se revela na tua criação. E o Senhor nos permite te conhecer, Senhor. Como é precioso poder conhecer o Senhor. Tu és uma fonte inesgotável, Deus. Nós queremos nos derramar, nos inclinar diante do Senhor, da tua grandeza. Nós queremos nos inclinar diante do teu poder, Senhor. E assim como exércitos de estrelas, as quais o Senhor conhece pelo nome, se dobram diante da tua grandeza, estrelas te obedecem. Nós também obedecemos, queremos nos inclinar e obedecer a tua voz e honrar o Senhor. Queremos temer o Senhor, queremos respeitar o Senhor, queremos adorar e glorificar o teu nome. Pai, permita-nos hoje contemplar um pouco mais do Senhor e contemplar a grandeza do teu poder se manifestando na nossa história, Deus. Que hoje a nossa boca possa louvar e exaltar o nome do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque apesar da tua grandeza, como nós cantamos, tu és soberano. Apesar da tua grandeza, o Senhor escolheu se relacionar conosco. O Senhor nos comprou com o precioso sangue de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Que nesse dia você consiga contemplar o Senhor mais uma vez e exaltar o nome dEle. Ter santo respeito pela majestade dEle. Ter temor pela grandiosidade que é o nosso Deus. Amém? Um bom dia para você. Deus abençoe e até a próxima.